Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Então, pessoal, a ideia desse tema que a gente vai falar com vocês é sobre a questão dos compromissos com os valores evolutivos. Basicamente, a gente vai fazer assim em 4 etapas, basicamente. A gente vai discutir um pouco da introdução desse estudo dos valores, a axiologia e a visão conscienciológica da para-axiologia. E aí a gente vai explorar 3 temas aí relacionados que a gente aprofunda num curso que a gente tem sobre valores evolutivos. Então, a gente vai falar sobre o papel dos valores intermissivos, existenciais, no que a gente chama de fazimento cosmoético. Acho que é muito importante a gente entender esse conceito. Depois a gente vai ver a questão da coerência axiológica, que é a coerência com os valores no paradireito à felicidade evolutiva. A gente visualizar como que isso funciona na prática. E, por fim, a gente vai falar sobre algumas questões sobre conscienciometria, uma para-axiometria, como que a gente mede os nossos valores na gestão do holopensene, do ponto de vista da holocognição. Isso a gente vai tentar também trabalhar mais adiante. Eu queria combinar com vocês o sistema aí de perguntas e respostas, então eu vou explicar algum trecho e aí a gente pode esclarecer as dúvidas. Eu penso que é melhor assim, tá bem? Então, vamos começar pelo ponto inicial, que seria o que são os valores, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, cada vez mais a gente vai entender que os valores são importantes para todas as pessoas, mas muitas pessoas ainda não têm claro o que são os valores. Eu queria só dar uma sondada de umas 2 ou 3 opiniões aí do que você, quando fala em valores, o que mais vem à tona para vocês? Alguma opinião aí? Eu gostaria de alguma contribuição. Roberto, valores eu entendo como aquilo que eu estou ciente do que tem valor para mim, vamos dizer assim, valor evolutivo. Eu entendo por autolucidez, então eu valorizo o quanto sempre possível estar lúcido ou utilizar do melhor da minha lucidez, ter hábitos que promovem minha autolucidez, leituras, convívio, práticas que melhorem pouco a pouco minha autolucidez no dia a dia. Isso, então, a base disso é, então, estar ciente desses valores. Eles me impulsionam para essa prática. Então, eu valorizo isso. Então, se eu valorizo, eu faço. Uhum. Eu vi também alguns comentários ali sobre prioridades, os valores, então, quanto à linha de conduta pessoal, como balizadores, né? Então, tem essa função, vamos dizer assim, tem um papel central na vida de cada um. É mais ou menos por aí mesmo. Então, a ideia dos valores, eles têm, então, uma função bem importante na consciência e a gente começa aqui com essa reflexão dentro da cosmologia dos valores, a cosmologia da consciência. Existe no estudo da conscienciologia uma visão de microcosmos, que seriam as consciências, e macrocosmos, que seriam todo o universo físico, energético, das energias físicas e extrafísicas, vamos dizer assim. Do ponto de vista esse macrocosmos inclui o físico e o extrafísico, o que seria extraconsciencial. Então, esse é um ponto muito sério para a nossa reflexão dos valores. Por quê? Porque nesse processo cósmico, vamos dizer assim, existe o que a gente chama de processo evolutivo. Então, existe um conceito que é muito importante no estudo da consciência, que a gente fala, não, existe a evolução da consciência, existe a evolução das coisas, existe a evolução do cosmos. O cosmos está evoluindo. Então, isso traz para a gente, nessa raiz, vamos dizer assim, veja como é bem fundamental isso, é a consciência e as energias. Surge esse elemento valor que a gente vai apresentar como se fosse as possibilidades de significado para as consciências navegarem e se situarem. Eu coloquei entre parênteses aqui,
se estabelecerem, se estabilizarem, tanto no seu micro-universo quanto no cosmos. Então, o valor ele tem um papel fundamental para as consciências, desde essa visão macro e micro. Então, no meu microcosmos, o valor tem uma importância, e no meu relacionamento como consciência com o cosmos, ele também vai ter um valor, vai ser importante. Os valores vão estar nessa orientação, vamos dizer assim, da nossa relação com o cosmos, com aquilo que está fora da gente. Então, por isso que a gente poderia dizer assim que o tema, estudar os valores, estudar a axiologia, é uma coisa central. Tanto é que o termo axiologia significa eixo, significa a coisa mais central, vamos dizer assim, das coisas. Então, o estudo da axiologia, que é o estudo dos valores, é uma coisa bem central, né, para a gente. Então, por quê? Porque vai se relacionar com todas as facetas da vida. Tudo tem a ver com valores, a gente vai ver mais adiante nesse sentido. Ficou claro essa ideia aqui do quanto é central o estudo dos valores? Porque a gente pegou as duas coisas mais básicas do universo, consciência e energia. Logo em seguida, a gente vai ver que isso já vai ser necessário entender o valor e o processo do valor relacionado com a evolução, tanto do micro quanto do cosmos, do macrocosmos. Algum ponto, alguma dúvida, alguma questão para a gente ir adiante? Deixa eu ver se tem algumas bem perguntas. claro, Roberto. Uhum. Ficou bem claro. Legal. Muito bem. Então, vamos adiante aqui. No contexto da SOCIM, a gente pode dizer que, no contexto da SOCIM, a gente tem uma perspectiva de valores também de maneira bem ampla, presente, vamos dizer assim. As pessoas falam de valor econômicos, valor pessoal, valores centrais, valores da empresa, quando você fala em planejamento estratégico, os valores de mercado, valores culturais, os valores humanos, valores morais. A gente vê falar de juízo de valores, a gente fala de crise de valores, filosofia de valores, aí tem valores absolutos, valores relativos, conflito de valores. E aí a gente poderia ir mais se a gente fosse pegando tudo que se fala sobre valores, tanto na área da filosofia, da psicologia, da administração. Então, valores têm uma presença marcante em todas as questões que a gente reflete aí no dia a dia. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar agora uma perspectiva de organizar todas essas informações para construir uma maneira da gente começar a entender o que seria a para-axiologia, que seria uma visão dos valores do ponto de vista da consciência, da conscienciologia, tá? Então, a gente vai começar a ver isso. Antes aqui eu trouxe uma tirinha, que eu não sei se a legenda está bem visível para vocês, mas aqui está dizendo assim, o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. Aí ela pergunta, de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Aí ele responde, não, dos que servem para alguma coisa. Então, os valores... Então, nessa sociologia dos valores, existe exatamente um processo de como que as pessoas na sociedade valorizam os valores. Então, essa que é uma questão importante. Nós vivemos uma sociedade que tem uma valorização dos valores mais materiais, mais econômicos, e vejam agora, nesse momento que a gente está vivendo, essa crise do coronavírus, onde todo esse movimento dos valores econômicos e materiais, eles estão em suspenso. Então, Roberto. Esse é um ponto para a gente refletir. Pode falar. Quem está falando? E o Jarbas. E ali, não, dos valores que servem para alguma coisa. Aí, só porque na hora veio a expressão, né, filosofia utilitarista, que é típica da cultura anglo-saxã, né? Aí, bolsa de valores, né? Mercadorias e cultura, mas não, e é só materialidade intrafísica mesmo se fazendo prevalecente. Exatamente. Então, veja bem, nesse momento que todo esse movimento da sociedade, porque a gente vive numa sociedade capitalista, que ela tem todos os seus recursos. Acontece que, neste exato momento, toda essa sociedade, todo o dinamismo econômico,
comercial, industrial, ele está num momento de crise. Então, você percebe que esses valores eles estão sofrendo uma série de consequências. Mas isso reflete, então, a necessidade, as pessoas estão ficando mais em casa, mais tempo pararam com a correria, então elas começam a ter que lidar com os valores de outras naturezas. Então, esses outros valores que a gente vai trabalhar aqui também tem a ver com isso. Então, esses outros valores que as pessoas precisam cultivar no dia a dia. Não se deixar ser engolido só pelos valores sociologicamente ou pela sociedade, e a gente fala assim, pela SOCIM, que eles cultivam e valorizam esses valores. Então, é como se fosse uma meta-valorização, valor do valor, vamos dizer assim. Mas isso é só para a gente refletir. Posso fazer uma colocação, Roberto? Sim, Dani. Uma frase que saiu agora com essa crise da epidemia, eu gostei muito, que tem a ver com tudo isso que está sendo falado. É a seguinte frase: o planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa. Tem a ver com os valores. Muito bom, né? Muito bom. Muito propício, né, para essa reflexão dos valores. Gostei. Ficou com a humanidade baixa, né? Foi. O valor só no monetário está perdido a humanidade, né? É exatamente isso. Perfeito. E a proximidade, né? Humanidade e imunidade. O paralelo que eles fizeram ficou muito bem feito. O jogo de palavras, ótimo. Muito, excelente. Então, isso aí, eu acho, aí, a gente até posso me estender um pouco nisso, porque esse processo de reurbanização do planeta, inclusive essa temática aí da questão da pandemia, de todo esse processo, isso reflete, na realidade, as necessidades de mudança de valores mesmo. Então, a gente vai sair dessa crise, dependendo do tamanho dela, com novos valores e novas estratégias de continuar evoluindo nesse planeta. Então, isso é muito importante. Então, esse momento ele vai gerar formas de fazer as coisas diferentes. Por isso que a gente vai falar mais adiante do fazimento cosmoético, do fazimento axiológico, que é como a gente faz as coisas, é importante para esse processo. Então, vamos adiante. Então, o que mais que a gente tem aqui? Isso aqui é fundamental, então, para a gente iniciar o estudo dos valores. A gente tem duas abordagens para os valores. A gente poderia chamar que uma delas chama-se valores teleológicos. Eu correlaciono isso com como se fossem valores estruturais, a gente vai entender mais adiante, e valores instrumentais ou direcionais. Essa estrutura de valores, ela foi proposta por um pesquisador de valores chamado Rokeak. Em 1973, ele já estava estruturando, ele pesquisou muito a questão dos valores, e essa divisão aqui, ela é uma divisão que eu vou usar para fazer o estudo para-axiológico também. Tá? Então, eu vou ver cada um deles agora. Então, vamos começar pela questão, eu vou esquematizar aqui rapidamente, a partir dessa referência dele, né, desse Rokeak. A gente colocou ali embaixo uma linha do tempo, passado, presente e futuro, e a gente vai ver como funcionaria os valores do ponto de vista evolutivo. Então, tem um fluxo que nós consideramos que exista, que é o fluxo evolutivo que segue essa direção do passado, do presente e vai para o futuro. Então, os valores teleológicos, a palavra teleológico tem a ver com finalidades. O teleo é lá na distância, teleológico. Ele é o valor que tem uma finalidade. Então, por exemplo, para ficar mais claro, eu vou colocar mais adiante. E o valor instrumental, ele tem a ver com uma ação, uma conduta, uma capacidade de agir no aqui, agora. Então, a gente chama isso de valores instrumentais. Para ficar claro esse exemplo, a gente vai dar o seguinte exemplo aqui. A paz. Como a pessoa pode dizer assim, eu tenho como valor a paz, ou um mundo pacífico. Eu quero que exista isso. Então, isso é uma meta, é um objetivo, é uma finalidade. Mas, do ponto de vista
da nossa consciência, o que tem mais valor para a gente, o que é mais importante é o que eu faço para esse objetivo, que seria, por exemplo, a minha conduta de pacificidade, a minha conduta pacífica. Isso é muito importante para a consciência. A gente pode falar, olha, a gente visualiza a paz, o mundo pacífico, mas o que vai contar para transformar essa realidade é a conduta, é a ação. E é por isso que nasce o conceito, a ideia de fazimento axiológico. De acordo com esse valor, eu faço as coisas, eu ajo, eu tenho atitudes, eu tenho ação. Então, e é isso que vai gerar para a gente esse termo pacificidade é utilizado no conscienciograma como qualidades, né? Então, você tem a pacificidade, você tem várias outras termos que sempre terminam com essa ideia de comportamento, sabe? E isso é muito importante na conscienciometria. Tem N atributos e a gente tem, o Eliel parece que está aqui ouvindo, então existe esse aspecto da conduta, do comportamento, e a gente medir essa conduta e esse comportamento, ele é fundamental para a gente evoluir, para a gente melhorar. Então, o valor instrumental, ele é o valor que permite a consciência agir, ele é um instrumento para a ação. Então, a gente vai aprofundar, essa é a visão que a gente aprofunda mais nesta abordagem paraxiológica. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa? Roberto, está me ouvindo aí? Sim. É o seguinte, quando se coloca lá os valores instrumentais, que é uma ação, e os valores teológicos, que é uma finalidade, a finalidade, na verdade, está sendo colocada como uma prospectiva do que você gostaria que acontecesse e aquilo que você está fazendo para que isso possa acontecer. É esse o entendimento? É esse entendimento. Eu até coloquei aquela imagem da mulher com o binóculo ali para visualizar. Então, é uma visão, vamos dizer assim, eu coloco sempre esse binômio, assim, cosmovisão, cosmoética. O que eu vejo, o que eu enxergo, o que eu consigo visualizar, eu consigo já me comprometer. Então, é como se fosse uma interdependência. Tem gente que já visualiza, por exemplo, a serenologia, o serenão, é uma visão. E aí ele vai construir a serenidade aqui, agora, entendeu? Na ação, no comportamento. Mas ele tem que ter a visão da serenologia, do serenão. Então, conforme a consciência expande a visão de mundo, a visão do cosmos, mais ela vai ter que começar a agir de acordo com essa nova visão. Mais ou menos assim. E é por isso que o valor, eu coloquei aqui em cima, a relação dele como se fosse a parafisiologia. É assim que a consciência evolui. Ela enxerga, ela visualiza, ela percebe a realidade maior e ela vê novos desafios para mudar o próprio comportamento, para agir diferente, para fazer esse tratamento aí. Roberto, só para assim ter uma ideia um pouquinho assim de às vezes uma certa realidade nossa. Quando ocorre um choque entre os valores anacrônicos e os valores evolutivos pessoais, como é que você enxerga isso em termos de instrumento e de finalidade? Então, como a gente tem a consciência, ela é complexa, esse conjunto de valores teleológicos e os próprios valores instrumentais, a consciência tem que estar, vamos dizer assim, atualizando esses valores. A melhor palavra que a gente tem é o processo de atualizar, porque a gente vive várias vidas, a gente vive fazendo um processo de transformação e de crescimento, vamos dizer assim, de amadurecimento. Então, existem valores que a gente já teve e agora a gente já tem um valor que a gente chama novo, a gente já enxerga um novo valor diferente. A gente pode chamar esse valor novo, vamos dizer assim, numa fase de ideal. Olha, que legal, isso é uma fase, isso é um valor ideal. Só que ele é ideal porque ele ainda
não corresponde a um valor instrumental, porque eu não sei colocar em prática esse valor. Aí eu estou anacrônico, eu ainda opero com valores ultrapassados. Apesar de eu ter uma visão ideal, no meu dia a dia eu não operacionalizo isso como conduta, como prática. Então fica uma coisa incoerente e anacrônica, mas eu já tenho visão. Então vamos dar um exemplo aqui. A pessoa já enxergou, já entendeu o que é o estado vibracional como um estado, um valor de homeostase do holossoma, do equilíbrio, do pensênio, o que for. O que significa o estado vibracional? Isso é um valor para ela, no sentido que ela já reconhece que isso é um valor importante cognitivamente, já tem discernimento sobre isso, mas no dia a dia ela esquece de fazer o EV e ela vive como se ela não conhecesse o EV. Ela esquece. E ela não tem, então, o valor instrumental da prática do EV. Mas ela já tem valor teleológico. Ela já sabe disso. É diferente da pessoa que nem conhece o EV. Entendeu? Então, é um processo isso aí. O valor é idealizado em algum momento, ele começa a ser transformado numa prática pelos valores instrumentais, e aí é importante entender isso. Existe uma relação entre esses dois, esse binômio aí. Deu para essa ideia, bateu com o que você estava pensando, Eliel? Sim, sim, bateu sim. Eu estou entendendo. Precisa ver se o Entendeu? pessoal também daí está entendendo também. O pessoal pode se manifestar aí. Esse, para mim, é um ponto crítico desse tema de hoje aqui, que a gente vai precisar entender que, na prática, para a gente evoluir, não basta ter valores teleológicos, a gente pensar e falar de muita coisa, porque isso vai ser importante, não tenha dúvida, mas o que conta para a evolução é o fazimento axiológico, é fazer. Roberto, assim, o fazer está colocando aí seria a mesma coisa que no caso da vivência, ou seja, a repetição daquele comportamento, daquele neocomportamento, para que aquilo possa ser incorporado como um valor? Exatamente. Na realidade, é de duas mãos, né? O valor orienta esse novo comportamento e o novo comportamento reforça a existência desse valor. É uma coisa bidirecional. Eu gostei muito dessa frase da abertura do debate hoje. Existe um processo evolutivo cósmico. Para mim, isso daí é fundamental a gente pensar. Porque na hora que a gente começa a pensar dessa forma, no processo evolutivo, com paradigma consciencial, lógico, né? Com a prática, né? Ele abre uma possibilidade da gente entrar nesse fluxo. E as coisas se tornam um pouco mais natural, né? Não tão forçada, mas uma coisa mais dinâmica, orgânica. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gostei muito dessa coisa. Existe um processo evolutivo cósmico. E é esse processo evolutivo cósmico que exige um comportamento, um funcionamento. Então, por exemplo, o Marcelo colocou ali, os valores instrumentais são as práticas visando determinada finalidade, correto? É isso mesmo, é a teática. A gente também pode usar isso. A teoria que você já visualiza e a prática, que é aquilo que você já põe em prática dessa visualização. É mais ou menos exatamente essa ideia. A questão toda é que o valor, a gente vai ver adiante, ele é como se fosse a direção dessa prática. Então, vai um pouco além, não é qualquer prática. Existe um direcionamento para essa prática. Talvez o que é importante ficar claro aqui é que a gente vai ver mais adiante, uma das interpretações de valores é como se fosse direção para você ir fazer as coisas, né? Não é fazer qualquer coisa, tem uma determinada direção, tá? Agora, uma coisa que eu vejo que é importante, Roberto, na hora que você falou isso, eu me remeti naturalmente na minha experiência, na minha história, né? Eu lembro que algumas coisas, elas vieram na minha vida que se eu não tivesse abertura para dar importância para elas, eu teria renegado, sabe? Então, isso tem a ver com essa coisa do contato extrafísico, mesmo de uma forma ainda precária.
Mas na hora que eu dou espaço para essa abertura e atuo em cima dessa minha percepção, é ela que possibilita acertar o passo, sabe? Então isso é importante, porque tem a ver com a condição da relação multidimensional. Sim. É muito rico, é muito rico. Então vamos adiante. Eu vou mostrar agora cada um desses dois abordagens com algum pouco mais de conteúdo agora conscienciológico, para a gente entender mais isso. Só vou chamar a atenção de vocês, eu coloquei esse ACT aqui em inglês no meio, porque é um acrônimo que eu achei interessante assim. Actions change things. As ações mudam as coisas. Então, é por isso que aqui remete ao processo da conduta, da cosmoética, da ação, porque esse é um ponto muito sério do ponto de vista evolutivo. Então, a gente vai ver agora exatamente os dois modelos aqui. Então, deixa eu ir para frente aqui. Então, uma analogia que a gente fala dos modelos, dos valores teleológicos, diz respeito àquele processo ali que está embaixo das construções, que a gente chama de alicerce, de fundações. Então, essa é uma analogia que a gente pode usar para entender essa noção teleológica. Ela também é estruturante. Então, veja bem que à medida que você consegue ter uma visão mais clara e você cria essa percepção, então um mundo pacífico, a paz, e aí você conseguir entender isso é uma estrutura que você está criando para você. Quem tem esse valor, ele tem uma estrutura. Então, o valor serve como estrutura. Então, essa é uma acepção desses valores. Por isso que eu correlaciono como estruturante, como estrutural, porque cada um de nós é uma construção. Nós somos uma construção de uma personalidade, de uma consciência e de um profissional, e os valores dão essa estrutura. Os valores dessa pessoa são muito importantes, porque dá a estrutura dessa pessoa, conforme os valores que ela tem. Então, essa é uma primeira analogia importante para entender os valores teleológicos. Então, por exemplo, aqui, eles fundamentam a paraconstrutura do microcosmo ou a construção do macrocosmos. Então, os valores, então, eles estão assim funcionando como elementos para a gente construir uma realidade. O universo está em expansão, então a gente está construindo pega a nossa história nesse planeta, nós estamos evoluindo, construindo sociedades, construindo realidades, sistemas educacionais, sistemas políticos, sistemas econômicos. Então, existem construções aqui. Agora que vem a questão, isso vai dando estrutura para essa vida mais complexa que a gente vive hoje em sociedade. Tá? Então, existem valores, são coisas que a gente vai construindo de maneira individual e coletiva, e isso vai gerando, aqui vem uma coisa importante que vai gerando uma relação com o conceito de ser e estar. Isso é muito importante vocês visualizarem essa ideia de valores para você pensar assim, como que você quer ser? Então, eu quero ser um serenão, eu quero ser pacífico, eu quero ser um ser pacífico, eu quero ser um ser generoso. É um ser ou estar, né? Eu quero estar numa condição assim. Então, isso é muito importante, a gente visualizar essas condições de como a gente quer ser. Por quê? Porque isso vai direcionar a maneira como a gente vai trabalhar o processo de se tornar isso. Então, aí eu vou fazer uma correlação aqui importante com o para-direito. Por quê? Porque o para-direito, nessa proposta, nessa relação aqui, ele promove a interação das consciências para garantir esses valores teleológicos e estruturais que possibilitam as consciências e seus arranjos coletivos serem ou estarem nas condições desejadas e evolutivamente. Então, a gente quer viver numa sociedade mais humana, é uma coisa. A gente quer viver numa sociedade mais pacífica, a gente quer ter relacionamentos mais pacíficos, a gente quer ter relacionamentos mais amorosos, mais afetivos. Tudo isso entra como valores para a gente criar essa condição de ser e estar. E aí, para viabilizar isso, são interações que a gente faz.
É um pouco complexo isso, essa analogia, mas é a analogia do valor teleológico que eu estou fazendo. Ele cria essas estruturas finalísticas dos nossos desejos de ser e estar. Ela vai se contrapor com o valor instrumental mais adiante. Então, vejam bem, analisem, vejam se está claro essa visão aqui. Agora, vejam aqui, enquanto vocês vão refletindo, eu coloquei ali. A gente deseja tanto para si, para o nosso microcosmos, quanto a gente deseja para o macrocosmo. Aquilo que está fora da gente, a gente quer transformar, se a gente está com desejos. Ou eu vejo hoje, por exemplo, a questão dos valores naturais, que seriam a natureza, os ecossistemas. Eu vejo que a falta de valor da natureza está trazendo para a gente as condições que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, o clima, essa condição do vírus, que o vírus estava lá num determinado local e a gente não cuidou, e de repente ele está agora circulando entre a gente. Por quê? Porque a gente não valorizou adequadamente a natureza, né? A condição de ser, de estar na natureza. Roberto, você está me ouvindo, não? Sim. É o seguinte, quando você falou dos valores como estruturais, quando eu puxei isso para a intraconsciencialidade, eu pensei nas estruturas temperamentais do indivíduo. Então, são valores intrínsecos dentro da minha manifestação em termos de temperamento. Isso cabe nessa abordagem de valores teológicos estruturais? Não. Eu acho que perfeitamente cabe. Cabe como estrutura. Olha o que a gente tem de estrutura. A gente tem estruturas. O nosso, por exemplo, você falou do temperamento, mas a gente tem o mental soma, a gente tem a estrutura do psicossoma, né, do holochakra, e a gente tem a estrutura do soma. Então, isso tudo gera condições de ser e estar nesse universo. A gente pode estar melhor ou pior conforme a gente valoriza essas estruturas. Então, é nesse sentido, sim, a nossa estrutura intraconsciencial, por exemplo. Tá? Então, esses valores teleológicos eles são importantes para a gente ter isso. Uma sociedade ou um grupo, por exemplo, a gente é da Conscienciologia, CCCI. A gente constrói valores teleológicos, a gente constrói, por exemplo, o valor da publicação de um livro, da TARES, das estruturas tarísticas, das estruturas o livro como uma estrutura que a gente cria essa estrutura no universo para viabilizar esses valores que a gente tem do ponto de vista da evolução e tudo mais. Então isso todo mundo quer ser um autor, quer estar numa condição de assistência. Então é isso que eu quero dizer com isso. Cada sociedade cria os seus valores, né? Por exemplo, assim, Roberto, uma coisa que eu tento colocar isso na minha prática, né? No meu entendimento. Quando eu entrei com o processo do conhecimento da Conscienciologia, ou do holopensamento da Conscienciologia, o valor da assistência e da interassistência tem diferença. Então, quando no momento eu começo a valorizar, porque eu tenho um histórico multissecular de assistência. Porém, quando eu entro em contato com uma nova realidade, uma nova possibilidade de interassistência, ou seja, eu ser assistido também na relação da assistência, isso muda o meu comportamento e isso vai criando valores diferentes do que eu tinha antes do que eu vou começar a ter agora. É isso mais ou menos que você está colocando? Isso aí é basicamente, principalmente a questão da assistência, ela entra no processo aí da interação consciencial, né? Você falou da interconsciencial. Então, ali quando a gente fala o para-direito promove a interação consciencial para garantir esses valores, então, assim, a assistência ela é muito chave nesse processo, porque a gente trabalha os valores das consciências pela interassistência, seja ajudando, dando exemplo, fazendo esclarecimento, demonstrando para as pessoas os valores que a gente acha importante. Então, isso é muito importante. A assistência ela tem muito a ver
quando a gente faz uma boa assistência, a gente transforma o sistema de valores das pessoas. Se você faz uma TARES bem feita, essa pessoa sai dali com novos valores, sejam teleológicos ou sejam instrumentais, que ela vai buscar desenvolver, entendeu? Então, é muito importante essa relação da assistência com os valores, porque o resultado efetivo que a gente sempre fala, né, é você ajudar a pessoa a ela evoluir. Então, a TARES é isso. E ela evolui se ela adquirir novos valores, porque é os valores que estão dentro dela catalisando o processo evolutivo. Alguém perguntou ali sobre a contenção das pessoas nas ruas pela Covid, como ficam os valores das liberdades estruturais dela. Então, esse é um processo de... Aqui a gente está vivendo agora a prioridade de valores, né? Então, existe o valor da liberdade, da pessoa ir e vir, mas existe o valor da vida ameaçada pelo contágio massivo das pessoas. Se a gente massivamente se contaminar, como uma gripe comum, a gente geralmente todo mundo vai pegando, essa gripe em especial ela vai gerar mais mortes. Quanto mais pessoas pegarem a doença, mais vão morrer, porque vai faltar estrutura. Então, se a gente esparramar essas pessoas ao longo do tempo, nós vamos garantir a liberdade das pessoas continuarem existindo nessa dimensão. Senão, menos pessoas vão ter chance de ficar nessa dimensão, porque vão morrer mais pessoas. Então, é uma questão de prioridade de valores. Nesse momento, sacrifica o valor da liberdade para você poder valorizar a vida de mais pessoas, né? E, Roberto, se você me permite, né, sacrifica o valor da liberdade individual em favor de uma liberdade coletiva mais ampla, né? Por exemplo, de permanecermos vivos, né? Sem contágio, sem contaminação. De novo, o interesse público coletivo preponderando sobre o interesse, né, individual, tal. É isso aí. É isso aí. Então é isso. Então a gente está vivendo e são valores mesmo. Essa questão que vocês trouxeram aí, a gente no curso de valores a gente faz uma atividade chamada cosmograma dos valores. É um cosmograma axiológico, que é a gente olhar as notícias, ver os fatos e ver quais valores que estão sendo afetados ou avaliados naquela questão. Então, por exemplo, a gente está com Covid, as pessoas não estão saindo da rua. Qual o valor? Valor da liberdade. Mas por que as pessoas estão sendo obrigadas a ficar? Porque tem um outro valor que está sendo colocado em prática, que é mais importante. Então, é assim que funciona, né? Vamos à frente, então. A outra forma de ver os valores é ver os valores como instrumentais ou direcionais. Então, essa é uma visão de valores como a gente faz a analogia aqui, diferente lá do que fixa a estrutura, aqui é seta de direcionamento. Os valores, nesse sentido, até eu coloquei aqui visão científica dos valores, porque ele é uma visão de valores mais usada na ciência. Então, tem aqui um livro que é usado na psicoterapia, como que se usa a questão de valores na psicoterapia. Então, eles têm essa visão de valores dessa forma. Então, valores eles definem lá como conceitos escolhidos e conectados com padrões de ação que geram um senso de significado. Também podemos pensar um senso de propósito ou um senso de direcionamento, que podem coordenar nosso comportamento por longos períodos de tempo. Então, significa assim, se eu estou com um determinado valor, por exemplo, meu valor é amorosidade, não? Então, é um valor que eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Então, isso é como se fosse uma seta apontando para uma direção que eu tenho que percorrer essa direção, nesse caminho. É como se fosse um caminho que eu tenho que percorrer. Então, se eu vou ser uma pessoa que tenha mais amorosidade, vou ser mais agradável com as pessoas, eu vou ouvi-las mais, eu vou respeitá-las, eu vou... Então, eu tenho uma série de comportamentos a executar para percorrer esse caminho. Toda vez que eu fecho a cara, que eu não cumprimento, que eu sou mais distante, eu estou caminhando em outra direção.
eu estou com as minhas ações indo para outra direção. Então, a importância do valor instrumental como direção é porque é uma caminhada, é um percurso. Não é uma coisa que eu possa fazer assim, ticar. Agora já fiz, já estou com isso em dia. Não, todos os dias eu tenho que caminhar esse caminho nessa direção. Então, isso vai fazer esse comportamento por longo prazo. A gente tem um significado pessoal para seguir nesse caminho. Então, essa é a segunda visão, que é o que a gente vai trazer mais para a visão conscienciológica também, essa visão aqui. Algum comentário, alguma ideia? As duas coisas são valores, só que são duas acepções, duas maneiras de lidar com o valor. Dentro da consciência e na nossa prática. Alguma reflexão, algum questionamento? Roberto, quando você coloca valores instrumentais, tem um pouco a ver com a bússola interna da consciência? Eu coloquei a bússola ali exatamente para dar essa ideia da bússola mesmo. A bússola, não sei se está aparecendo para vocês a bússola aí, no canto à direita. Sim, está. Porque aqui eu não sei se... Eu estou ali, né? Então, o que acontece? A bússola consciencial, que é um termo que a gente usa, uma analogia que a gente tem dentro da gente, ela tem muito a ver com os valores da consciência. Então, é aí que a gente se conecta, por exemplo, quando a gente fala, a pessoa tem curso intermissivo, ela tem um senso de proex, ela tem um senso de missão nessa vida, ela tem algo a fazer, algum caminho, alguma contribuição. Isso é exatamente a existência do que a gente chamaria de valores intermissivos, valores que você traz, que te apontam para uma determinada direção daquilo que você precisa fazer. Entende? E isso é a chave da felicidade. Por incrível que pareça, ser feliz não é difícil. Ser feliz é uma coisa que pode ser instantânea. Qualquer momento a gente pode criar felicidade. Por quê? Porque é uma direção que a gente segue. E a gente segue holossomaticamente e pensenicamente. Então, no momento que eu começar a trilhar esse caminho com os meus pensamentos, sentimentos e energia, eu já estou começando a ficar feliz. A felicidade é instantânea, porque é seguir um caminho. Se eu estou fazendo o caminho, eu estou feliz. Se eu não estou fazendo o caminho, eu fico infeliz, do ponto de vista evolutivo. Então, felicidade é esse percurso do caminho coerente com os valores. No caso aí, evolutivos, intermissivos, cosmoéticos, entendeu? O Roberto? Sim? Alô, Roberto? Pode falar. Quem está falando? É o Eliel. Oi, Quando Léo. você falou isso, o que remeteu para mim, dentro da escala evolutiva, era o teleguiado autocrítico, né? Uhum. Porque, na verdade, ele segue o caminho do max mecanismo de forma autoconsciente. Então, ele sabe porque está seguindo aquele caminho. Então, deve Sim. ser o cara mais feliz dentro da escala. Não, a partir dali fica todo mundo feliz, se for pensar assim. A felicidade evolutiva, o significado de felicidade, porque felicidade tem duas abordagens. A felicidade que o pessoal fala hedonística, do prazer, do bem-estar, de se sentir bem, e a felicidade de estar tendo significado e propósito. Então, essa felicidade de propósito e significado é seguir o caminho mais evolutivo, mais lógico para a minha evolução. A gente se perde. O problema nós, como pré-despertos e pré-teleguiados, é que a gente segue caminhos erráticos, vamos dizer assim. Uma hora a gente vai para um lado, outra hora vai para o outro, uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está infeliz. Por quê? Porque a gente não tem um caminho bem fixo, bem definido. Então, esse é um ponto. Isso aqui é fundamental. Muitas
esse processo aqui dessa terapia aqui que eles estão falando no livro, eles conseguem muitos bons resultados fazendo com que as pessoas façam o movimento de esclarecer quais são os seus valores. Eles promovem a pessoa saber o que é importante para ela, e aí eles propõem para a pessoa diariamente começar a agir coerentemente com esses valores. E aí, basicamente, a pessoa começa a melhorar naquilo que ela quer, em tudo. Porque sai da depressão, sai de qualquer loucura que a pessoa tenha, porque ela começa a agir coerente com o que ela acha que é importante. O que é desafiador para a gente da Conscienciologia é que esses valores não são os que eu estabeleço só, são os que são estabelecidos nesse processo, vamos dizer assim, evolutivo. Então, curso intermissivo, você, junto com o amparador, com orientador evolutivo, estabeleceu os seus valores evolutivos, os seus valores intermissivos. Ok, isso traz um compromisso desafiador de seguir esse caminho. Não é só cada um, eu vou dizer quais são os meus valores. Tudo bem, isso já ajuda. Mas quais são os seus evolutivos, os seus intermissivos? É um desafio maior. Muito bem. Então, vão pensando, se tiver alguma dúvida, então isso são a gente viu as duas abordagens, né? A gente viu a abordagem anterior, que era essa dos valores como estruturais, que eles vão dar uma estrutura, a pessoa vai ser, ela está relacionada com ser e o estar, e aí a gente veio para esse valor aqui, que é instrumental, que vai estar relacionado com o direcionamento, né, do microcosmo, do movimento do microcosmo e do macrocosmos. São comportamentos e direções, entram nessa linha valores e valores de competência. Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente discutir. Eles vão estar relacionados com a nossa capacidade de fazer e agir. Por isso que vai ter relação com a cosmoeticologia, que ela vai promover o compromisso intra e interconsciencial com o desenvolvimento de competências e a sustentação do direcionamento dos comportamentos individuais e movimentos coletivos para o fazimento axiológico evolutivo. Então, isso aí é a cosmoética, é o estudo da cosmoética. Lá no outro valor, nós estávamos estudando a paradireitologia. Aqui é a cosmoeticologia. Então, é outra versão, e por isso que cosmoética e paradireito são complementares nesse sentido. Então, vamos repetir aqui e relacionar. Vamos pegar essa questão das competências. Eu quero ser uma pessoa pacífica. Vou dar o exemplo da pacificidade. O valor instrumental é a pacificidade. Só que eu sou uma pessoa que não sei escutar, eu não tenho empatia, eu não tenho habilidade, eu falo alto, eu grito, eu faço comunicação violenta. Então, eu não tenho competências para ser pacífico. Então, eu preciso desenvolver competências conscienciométricas, aí entra a conscienciometria. Quais são as competências que eu preciso desenvolver para eu colocar em prática esse valor? Então, aí vem um desafio. A gente não automaticamente põe em prática os valores, não porque a gente só é autocorrupto, é preguiçoso, não quer fazer as coisas evolutivas. Não, é porque a gente não tem competência. Para a gente ter um determinado valor, a gente tem que ter competência. Eu tenho que desenvolver habilidades como a empatia, a escuta, a capacidade de técnicas de comunicação não violenta. Só para dar o exemplo da pacificidade. Se eu quiser ter esse valor da pacificidade, eu preciso ter competências. E essas competências exigem suor, exigem dedicação, desenvolvimento. Não é? Por isso que a evolução é um caminho desafiador. Porque não é só querer evoluir, você precisa ter competências para evoluir. Roberto, surgiu uma dúvida aqui para mim, quando você falou de fazer e agir, né? Mas antes de fazer, eu tenho que querer fazer. E para querer fazer, existe um caminho para se percorrer. Porque, na verdade, o que acontece? Tem certos valores que ele está sendo construído.
E nessa construção, às vezes, idealmente eu quero uma coisa, só que emocionalmente eu não estou preparado para esse novo querer. Como a gente consegue identificar isso antes? Então, por isso que é importante a correlação com os valores instrumentais e os valores teleológicos, porque nessa construção a gente primeiro vai trabalhar os valores teleológicos, mais cognição, entendimento, visão, e aí a gente vai estabelecer metas e aí a gente vai começar então criar a competência para colocar em prática na minha ação, no meu jeito de fazer, na minha atitude, no meu comportamento. Então é essa transição. A gente geralmente começa trabalhando valores de uma maneira mais cognitiva, de entendimento, de visão, e aí a gente incorpora isso como um valor ideal, primeiro. A gente idealiza isso, nossa, que legal, deve ser bacana. Mas na prática eu não sou assim. Eu não tenho esse comportamento. Por quê? Porque eu não tenho essas competências. Aí eu preciso desenvolver as competências. Mas eu já sei o que eu quero. Eu já sei, eu já tenho um referencial, eu já sei como é que é as coisas que tem que ser. É por isso que a gente nasce nessa dimensão e tem essa oportunidade de convívio, de ver como que é as coisas. Então, você vê uma pessoa que se admira, que acha que ela tem qualidades, que ela tem comportamentos e tem valores que você acha muito legal, e aí aquilo te inspira, é inspirador aquela pessoa. E aí você fica motivado, você tem ânimo, porque você quer ter aqueles comportamentos, aquele resultado. E aí você vai agora ter que ralar para você desenvolver as competências, para ser daquele jeito. Mas Roberto, para a gente poder construir esse valor, não tem que ter uma aceitação íntima do que você realmente quer? Porque, por exemplo, se o meu temperamento, eu posso chegar a ser serenão, seguindo um pouco o meu temperamento, certo? Todo mundo chega a ser serenão de forma, de viés diferente. Como eu posso priorizar quais são os principais valores que vai de acordo com o meu temperamento? Porque às vezes você fala assim, eu quero ter o temperamento, o teu valor de pacificação. Mas pacificação no meu contexto pode estar muito longe. Talvez um outro valor estaria mais próximo. Mas como tem esse autodiscernimento de que valor seria mais prioritário dentro da sua fieira evolutiva? Então, aí você está trazendo uma questão que a gente tem que trabalhar da seguinte maneira: o que a gente chama de singularidade da evolução de cada microcosmos. Então, isso é um ponto muito importante, porque cada micro-universo ele é único, é singular. Então, existem coisas que vão ser trabalhadas de maneira muito personalizada, individualizada. Então, como você falou, as coisas de cada um, temperamento, a maneira e tal. Então, esse trajeto evolutivo é singular. Mas o que a gente está discutindo aqui é o processo básico de catalisar essa evolução. Então, não importa quais sejam os valores, o que importa é que existe uma incorporação à medida que a consciência vai evoluindo, seja o microcosmos está evoluindo dentro do macrocosmos, essa interação dela com esse universo todo vai fazer com que ela tenha um caminho evolutivo. Esse caminho evolutivo se faz pela transformação dos valores que tem ali dentro dela, seja os valores teleológicos, seja dos valores instrumentais. O que ela compreende do cosmos, a cosmovisão do cosmos, a cosmoética, entendeu? E como que ela vai interagindo com os outros nesse processo. Cada um é cada um. Cada um vai ter, um vai querer trabalhar a pacificidade, outro a amorosidade, outro a intelectualidade, outro, cada um vai ter as suas características necessárias, mas o processo é o mesmo, é a evolução através da transformação dos valores, da aquisição de novos valores. E competências para colocar o valor em prática. Então isso também.
Entenderam? Muito bem. Então, vamos caminhar um pouco aqui. A gente falou aqui que os valores, as questões fundamentais da nossa vida sempre estão relacionadas com valores. Os valores, eles podem orientar e definir nossas vidas, dando direção para as vidas da gente. É como se tivesse diante de um processo, aqui a gente está falando, ó, o caminho da direita e o caminho da esquerda. A gente vai dizer que tanto a saúde da pessoa, quanto o bem-estar, a saúde, a felicidade, depende dessas escolhas. Então, na realidade, a gente sempre vai estar relacionando as coisas que acontecem na vida com a coerência com os valores evolutivos. Então, a pessoa que tiver mais coerência com os valores evolutivos dela, são valores singulares para o processo evolutivo de cada um. Então, para um é uma coisa, para outro é outra. Então, isso vai gerar mais felicidade, satisfação, bem-estar. Aqui colocamos como bem-estar evolutivo, como saúde consciencial, bem-estar evolutivo, felicidade evolutiva, o que vocês quiserem colocar. Mas eles vão estar relacionados com esse processo de coerência. Um exemplo que a gente pode dizer é assim, a pessoa pode, o caminho da direita aqui, eu vou ter um trabalho que eu vou ganhar bastante dinheiro, mas eu vou ter pouquíssimo tempo para eu investir nas minhas autopesquisas. E o caminho da esquerda, eu vou fazer uma coisa que eu vou ganhar menos, mas em função disso eu tenho mais tempo, e aí eu vou fazer mais autopesquisa e mais processo evolutivo. Então, a pessoa vai escolher, e ela escolhe, mas eu acho mais importante o dinheiro, quem sabe eu ganho bastante dinheiro e depois eu vou ficar com tempo livre. Ela vai fazer os raciocínios dela. O fato é que no momento que ela escolher o caminho que realmente for o coerente com os valores evolutivos, no momento evolutivo dela, ela vai se sentir feliz. A felicidade vai estar ali, ela vai estar se sentindo bem. Então, é isso que importa. A gente tem esse processo. E aí isso precisa ser bem sincero, sem autocorrupção, porque a pessoa pode se enganar. E isso não é uma sinceridade profunda e um bem-estar verdadeiro. Ela é uma coisa que a pessoa meio que finge que está bem, mas não está bem. Então, por isso que a gente colocou lá, essa questão é uma questão de coerência com os valores evolutivos. Tudo bem aí? Algum comentário, alguma questão? Então, isso acontece na vida de todos nós o tempo todo. Então, o processo, isso não é só para conscienciólogos, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem visto por mais que a gente possa dizer assim, a gente fala na conscienciologia, não, quem tem na conscienciologia tem curso intermissivo, e aí tem gente que não tem curso intermissivo. Ok, mas todas as consciências são evolutivas, então elas têm algumas diretrizes para o processo evolutivo dela também. Então, apesar de não ter curso intermissivo, ela vai ter caminhos que são mais evolutivos para ela e caminhos que vão ser menos evolutivos. Pode falar, Dani. Pode falar. É Rita? Oi. Roberto? Pode falar. É Rita, né? Sim. Então, o que eu entendi que seria, então, as escolhas coerentes, se nós temos escolhas coerentes, tem relação direta com os valores evolutivos, certo? Sim. Esses valores evolutivos, aliados à coerência, seriam o equilíbrio. Nós poderíamos até dizer que poderia ser o equilíbrio holossomático, que leva à felicidade evolutiva? Pode, dá para pensar assim, porque quando você fala em equilíbrio, a gente lembra em homeostase, equilíbrio, harmonia. Então, existe equilíbrio, homeostase e harmonia. Isso tem a ver mais com o lado da saúde consciencial, vamos dizer assim, do bem-estar por esse nível de equilíbrio. Se as escolhas forem coerentes com os processos evolutivos, elas repercutem melhor nessas estruturas. Então, você vai escolher equilibrar mais todas as coisas, entendeu? Seja do holossoma, do psicossoma, mentalsoma, energossoma, soma. Então, o bem-estar vai ser mais natural, porque você escolhe esse equilíbrio. Porque a felicidade, na verdade,
a tão almejada e buscada felicidade pela humanidade, muitas vezes elas são focadas no externo. E eu vejo que ela tem uma relação muito direta com a nossa intraconsciencialidade, com o nosso bem-estar, com a nossa pacificação íntima e com a nossa homeostase holossomática. Sim, mas isso é o... Lembra que eu falei aqui antes, não sei se você estava antes, a gente tem, assim, felicidade, ela tem duas vertentes importantes também. Uma é o bem-estar, equilíbrio e harmonia, e alguns colocam também o prazer, né, o bem-estar, e a outra é o processo de propósito, significado, é uma outra vertente que você tem. Então, você pode ter, assim, pessoas que... E é muito comum nas pessoas religiosas, as pessoas se sacrificarem, não terem bem-estar e ajudarem, terem propósito e ajudar muitas pessoas. Então, a pessoa vive trabalhando para os outros e não se cuida, não se dá bem-estar. Ela é uma pessoa que fica assim, sempre em função dos outros e não se cuida, vamos dizer assim. E existe a pessoa que é individualista, egoísta, que não pensa nos outros, não tem propósito nenhum de ajudar outras pessoas, a não ser ter prazer. Esse é o hedonista clássico, né? A felicidade é o equilíbrio das duas coisas. A pessoa se cuida, tem bem-estar íntimo, tem bem-estar interno, externo, não, mas ela consegue ter propósito também. Isso é muito importante. Ok, obrigada. Então, aqui, ó, eu vou construir com vocês uma visualização da evolução da seguinte maneira. Cada um tem um holopensene que é responsável por fazer a gestão consciencial desse holopensene. Cada consciência faz o gerenciamento, a administração do holopensene. E aí, o que acontece? O pensamento, sentimento e energia pode gerar fazimentos que a gente chamaria aqui de desaxiológicos, que é quando você faz as coisas sem pensar, sob impulso, sem raciocinar direito, reativamente, sem planejamento, sem coerência com valores, e eles vão ficar desaxiológicos, eles ficam incoerentes com os valores, tá? Ao contrário, isso pode estar relacionado com o processo de autocorrupção dos valores evolutivos. Geralmente é isso que gera isso. Então, existiria valores evolutivos para essa consciência. Ela tem a pensenidade, o holopensene dela, e ela não consegue ser coerente por ações e omissões, ela acaba fazendo esse desvio aqui. Agora, se ela vai para o caminho, vamos dizer assim, da coerência com os valores axiológicos, evolutivos, e ela entra no processo que a gente pode chamar também de ortoaxiológico, orto de correto, axiológico, os valores mais corretos, ela começa a alinhar as ações com o processo evolutivo e ela vai se sentindo mais, vai tendo um bem-estar por essa coerência com os valores evolutivos. Então, esse processo, gente, a gente pode colocar isso como se fosse uma espiral que a gente vai para frente evoluindo nessa espiral ou a gente vai regredindo, descendo para baixo. Então, a gente meio que vai nesse processo ao longo de várias vidas. A espiral é uma construção singular, aquilo que foi falado pelo Eliel. Cada um tem um processo desse. A gente vai para frente e vai para trás nesse processo. Isso aí é onde que a gente pode visualizar, tentar visualizar os desafios, né? A gente está, às vezes, a vida começa a ficar melhor, mais coerente, a gente se sente bem, as coisas têm sentido, têm propósito, tudo começa assim. Ou as coisas começam a degringolar, desorganizar, bagunçar, desarticular. Então, existe construção e desconstrução. Queria ver os comentários aí, alguma coisa. Roberto, deixa eu colocar uma coisa para você. Você colocou tanto uma espiral para cima como uma espiral para baixo, né? Até que ponto, por exemplo,
a fórmula pensênica da geopolítica que você está inserida pode interferir na escala desse fazimento para-axiológico ou fazimento desaxiológico, ou seja, o processo meio disfuncional da situação. Você acha que, por exemplo, a questão da geopolítica, da fórmula pensênica onde você está inserida, pode interferir nisso? Porque nós estamos aqui na Consciologia de um modo privilegiado dentro dessa CCI, que é uma geopolítica onde ocorre muitas coisas voltadas, convergente para a evolução. Você acha que esse meio ele pode interferir tanto para cima como para baixo ou gerar crise dentro da gente? Claro que eu concordo, exatamente. Eu acho que é um dos fatores, vamos dizer assim, muito sérios dos holopensenes, né? A gente, geopolíticos, eu tô agrupando isso como holopensenes. Eu vou mostrar mais adiante para vocês os holopensenes que influenciam, porque essa é a gestão do holopensene pessoal. Para não complicar, eu estou colocando primeiro esse gráfico para vocês visualizarem o processo mais simplificado da pessoa caminhar evolutivamente na escala evolutiva, na espiral evolutiva de cada um. Então, a gente sai lá de vírus até o serenão, é uma espiral dessa daqui. A gente está indo, vindo, vai, vai, é uma espiral. Então, a gente se tornou desperto, depois pré-desperto, desperto, aí chega teleguiado, evoluciólogo e até serenão. Então, aqui, esse caminho para cima, para-axiológico, ele é o caminho evolutivo. É um caminho de vidas. Agora, o processo que interfere é o seu holopensene pessoal. Então, para entender como que o holopensene, e isso é a última parte dessa atividade hoje, é a gente falar sobre o que interfere nesse holopensene. Então, vamos visualizar isso. Espera aí que eu já vou nessa parte agora aqui. Então, vamos ver assim, ó, da seguinte maneira. Essa mesma estrutura aqui, a partir dessa gestão do holopensene, existe um termo que eu estou chamando assim, holocognição. Então, o que significa? Você vai ter que fazer a gestão de várias cognições. Vamos ver as 4 cognições que estão interferindo no holopensene de cada um de nós. Existe, então, um grupo de holopensene, que é o holopensene holomnemônico, holokármico, holobiográfico. É o seu passadão, é o seu passado, é aquilo que está dentro de você, porque o passado não existe mais. Ele só existe dentro de cada um de nós. Aquilo é uma coisa que existiu, mas não existe mais. Fica claro isso para vocês? O que é passado está dentro da gente. É um holopensene, holomnemônico, holokármico, holobiográfico. Isso envolve todos os nossos links com as pessoas que a gente já se relacionou, positivamente ou negativamente. Está tudo dentro desse holopensene que a gente está chamando aqui de um holopensene holomnemônico. Se a gente for mexer cognitivamente com isso, o trabalho cognitivo chama-se retrocognição. Então, tem gente que gosta de estudar a retrocognição, saber de vida passada, entender quem foi para saber quem é, para daí mudar quem vai ser. Mas isso é um trabalho retrocognitivo, é um tipo de cognição que a gente precisa administrar. Tem gente que nem pensa nisso, não mexe com isso. Mas esse holopensene não deixa de interferir na gente. Ele é esse holopensene, gente, que tem a ver com aquilo que foi falado dos valores anacrônicos. É nesse bolsão holopensênico que estão os valores que vão fazer a pessoa fazer as coisas do jeitão que ela sempre vem fazendo. E aí vai dar aquela incoerência, né? Ela não sabe por que ela quer tantas coisas bonitas e legais, mas na prática ela só faz coisas bem diferentonas disso. É porque ela tem esse padrão holopensênico pessoal da sua holobiografia, do seu processo kármico, e aqui a gente tem os vínculos que vai nos prender às consciências, as outras consciências. Vamos ver adiante, então. Vou passar tudo, depois vocês vão analisar. Existe um holopensene que interfere na gente quando a gente é consim, a gente está no intrafísico, a gente está dentro do cérebro, a gente tem um padrão que seria um padrão cognitivo relacionado à neurocognição. A gente tem 5 canais, né, os 5 sentidos, o olfato, tato
e a gente coloca informações dessa dimensão para dentro da gente. Então, a gente pensa, a maior parte do tempo, a gente está pensando nas coisas que os sentidos estão fazendo a gente pensar, no que a gente está vendo, no que a gente está ouvindo, no que a gente está tocando, comendo e cheirando e tudo mais. Então, e aí nesse momento, a gente encontra consins. Aí vem o convívio com as pessoas. Esse holopensene do convívio, da sociabilidade, da interação intrafísica, isso eu coloquei aqui, a gente trabalha isso pelo filtro da neurocognição. Isso é um cérebro que tem no meio da interface, mexendo muito com isso, muito pesadamente na nossa condição, para o nosso bem evolutivo, mas também, dependendo da pessoa, isso pode ficar complicado quando essa neurocognição fica comprometida. Tem vários problemas aí, desde drogas, que é mais pesado, até a neurocognição pelo o jeito da pessoa pensar que fica cristalizado nas convicções neurosinápticas. E aí, existe uma outra holopensene que a gente precisa fazer um gerenciamento, que é a relação com as consciex, com o convívio extrafísico, com a multidimensionalidade, e aí entra todos os aspectos multidimensionais, as consciex que existem, e que elas estão interferindo através dos pensenes, todas essas consciências interferem através do pensene, da interação pensênica, mas a gente lida com isso com a nossa paracognição, com o nosso parapsiquismo, com a nossa capacidade de perceber essas coisas do ponto de vista multidimensional. Eu quero que vocês prestem atenção que só existem consciências no momento presente, sejam conscientes ou conscientes. O passado, só existe o vínculo, mas as consciências que você se vinculou no passado, elas estão aqui agora. Ou elas são conscientes ou elas são conscientes. Ou elas são aparadoras ou são assediadoras, ou elas estão numa relação mais neutra. Mas é importante que só existem consciências no aqui e agora. Muito bem, esse é um padrão de holopensene que tende em algumas pessoas ser maior, outros é menor, tem gente que não cultiva muito essa paracognição, ok, tudo bem. Cada um faz as suas coisas. E aí existe o outro holopensene, que é o holopensene do devir evolutivo, que é o processo todo que a gente tem do futuro, que não chegou, mas que a gente trabalha na nossa capacidade de pré-cognição. A gente pensa no futuro, a gente sonha no futuro, a gente imagina que as coisas vão ser melhor, a gente pensa na evolução, a gente pensa num processo que vai acontecer, a gente sonha, e aí tudo isso gera construções também. Tem pessoas que trabalham isso, pensando, planejando, sonhando, e isso faz parte. Então, o que acontece? Esse processo todo é gerenciado pela gente, gastando tempo, energia, prioridade para cultivando cada uma dessas cognições. Isso, o conjunto dessas 4 cognições chama-se holocognição. É o conjunto de todas essas 4 cognições aí, que representam esses holopensenes. E isso que vai dar para a gente aquilo que nós estávamos comentando antes. Aí, depois que você pensou e sentiu tudo isso, você está agindo. Você vai agir. A grande questão é, no meio desses holopensenes todos, você está agindo coerente com seus valores e está caminhando na espiral, ou você está agindo incoerente, desaxiologicamente, perdendo tempo evolutivo e não está evoluindo? Essa que é a questão. Complexo, hein, Roberto? Eu não fazia ideia o quanto essa estrutura ela é presente, né? E assim, tem todo esse campo de informações, né? Lidar com tudo isso, e ainda com essa questão do paradigma, né? Que somos multidimensionais, multiexistenciais, ou conscientes vivendo enquanto conscientes, né? Uhum. Eu penso, né? Não fazia ideia disso, e já eu penso ser um bom trabalho captar pequenas informações, né, de cada campo, né, para começar a entender como que funciona
e atuar lá com os valores, né, estruturais e o outro, esqueci, desculpa, Teleológico. os teleológicos, né? É isso aí. Isso que você falou é muito importante, Leandro, porque o que a gente precisa agora, no ponto de vista... Porque ser coerente com os valores, o desafio é você ter a coerência com os valores do ponto de vista no meio desse processo todo que envolve os seus pensamentos, sentimentos e energias. Porque o que acontece é que isso tudo está como se fosse forças puxando para um lado para o outro, e você precisa ter a cada momento presente, no aqui e agora, um compromisso com os valores que são mais evolutivos, porque esses padrões de interação pensênica aqui, eles vão dar diferentes, às vezes, diretrizes para a gente. Tendências do ponto de vista interconsciencial, intrusões, influências de outras pessoas que fazem com você, seduções e tudo mais. E aí, sonhos, devaneios, teorias, distrações, e aí tudo isso pode perder o foco do aqui e agora e da ação coerente com os valores, entendeu? Então, isso tudo, a vida, o processo evolutivo fica um pouco mais complexo por causa disso. Ele é Não, simples, mas não ao mesmo tempo. Sim, claro, eu não vou sempre dizer a questão do dia a dia intrafísico, que já é assim, né, quando a gente nos colocamos na questão do dia a dia, né, dos deveres, obrigações, enfim. Mas toda essa gama, né, de variáveis, eu penso que isso você passa no curso de valores evolutivos, né? Tá. A ideia é a gente começar depois, assim, basicamente o que a gente precisa fazer é treinar esse processo de alinhar no dia a dia as ações. Então, a gente vai para uma parte final agora, que seria a gente visualizar a parte desse processo como o que a gente chamou aí na palestra de para-axiometria. Então, por exemplo, a gente vai fazendo essa gestão holopensênica, holocognitiva, a gente tem que fazer essa gestão. Aquelas bolinhas de fora não estão representadas para não complexificar, mas você já sabe o que significa a gestão holopensênica, holocognitiva. E aí, sim, vocês vão fazendo esse processo a partir do cérebro. Nós estamos como consim agora, nós temos que fazer esse processo aqui. E aí a gente pode estar gerando uma condição de desestruturação do nosso mental holopensene, e aí a pessoa pode ficar desorganizada mental somaticamente, e aí ela vai fazer as coisas do ponto de vista desaxiológico, incoerentes com a evolução. E isso gera o processo regressivo, a patologia, o sofrimento, tudo que a gente sabe que tem de ruim para a gente experimentar. E se a pessoa caminha no processo contrário, esse aqui é um slide que a gente usa também no processo lá do curso Autorreestruturação Pensênica, mas a gente misturou o processo dos valores, porque os valores aqui são referência também para esse processo da segurança, da estabilização, da felicidade, do processo evolutivo. Então, existe uma coisa que a gente vai incluir no curso de valores, que a gente não incluía, que era exatamente como que a gente mede esse processo aqui. E eu quero medir esse caminhar para cá e para lá, se eu estou indo para um lado ou para o outro. Então, a gente chama isso de para-axiometria holopensênica. Então, vamos entender rapidamente para a gente ir para a conclusão dessa nossa atividade. Então, existe um processo que seria para-axiológico, ortovalorização, ortoaxiológico, que seria ir coerente com os valores evolutivos, porque a para-axiologia é definida como estudo dos valores evolutivos. E a disaxiologia, que é um neologismo para dizer que é um desvio evolutivo, um desvio dos processos dos valores que a gente pode propor para evoluir. E aí você tem dois desvios: a subvalorização, quando você não valoriza, ou quando você supervaloriza. Isso é uma coisa curiosa que existe nesse processo. Então, eu vou dar o exemplo aqui, né? A pessoa vai ter, por exemplo, uma subvalorização
e ela vai criar um padrão instável e ela vai ficar insegura. E os dois lados que ela vai. Então, vamos dar exemplos aqui. Por exemplo, aqui, atividade física, que é uma coisa básica. Tem o processo de subvalorização, quando eu não tenho tempo para fazer exercício físico, atividades, exercícios, ando só de carro, fico sentado a maior parte do tempo, meu lazer é só assistir televisão, internet, jogos eletrônicos. Então, numa gradação, cada um com o seu nível, vai ver o quanto está indo para a direção do 0. Quanto mais for na direção do 4, está chegando no 5, que o 5 é a valorização correta desse processo aqui, desse valor da atividade física, vamos dizer assim. Sei que, aí o número 5 eu sei que a qualidade de vida na dimensão intrafísica e intracerebral depende da mobilidade pessoal. Então, eu tenho como valor isso teleológico. Procuro ampliar atividades físicas no cotidiano, cuido para exercitar-me regularmente e manter a programação ao ar livre junto com outras pessoas e animais. Isso aqui são os meus valores, valores instrumentais. O que eu faço? Eu faço atividade física regularmente, eu vou passear ao ar livre, eu faço esses comportamentos aqui. Então, com esses comportamentos, eu estou valorizando esse aspecto. E aí tem o extremo para o lado de lá, porque a gente erra pelo lado de lá também, que é a supervalorização. Eu acho importante ter uma vida superativa, sou atleta, passo várias horas por dia na academia, em treinos individuais para cultivar o corpo perfeito. Aí a pessoa começou a exagerar para o outro lado. Vocês estão entendendo? Então a pessoa tem uma tendência a valorizar corretamente, desvalorizar subvalorizando e desvalorizar supervalorizando. Ficou claro isso, gente? Professor, está muito claro, está bem interessante acompanhar aqui todo o raciocínio que o senhor está construindo. E eu gostaria de saber se já tem previsão para esse curso que o senhor falou de valores evolutivos. A gente tem, a gente está construindo uma agenda agora para o segundo semestre, teve muita mudança aí em função dessas coisas todas aí. A gente está agora, assim, nesse momento, provavelmente até o Marcelo deu uma sugestão, a gente ver se consegue fazer uma versão online desse curso. Eu vou trabalhar nisso, eu tenho uma versão presencial. Eu acho que a gente pode fazer, porque aqui eu estou fazendo só a explicação, mas a gente teria que fazer esses exercícios, tem vários exercícios aqui. Então, a gente pode pensar nisso para o segundo semestre e fazer uma versão online. Agora, a gente está no enfrentamento do lado coronavírus, então até o pessoal está me ligando já, e termina aí, já tem que ir lá para o hospital. Mas eu acho que vai dar para a gente programar para o segundo semestre e adaptar esse curso online. Mas essa parte vai ser assim, a gente tem que sair desse entendimento teórico dos valores e aí começar a ver como que ele fica prático. E nesse nível que está aqui, ele é bem prático. É você começar a estabelecer vários parâmetros de valorização das coisas e é aqui que a gente pode compartilhar muita coisa, entendeu? Porque são muitos valores, muitas coisas que podem ser trabalhadas dessa maneira. E a gente vai se medindo, se monitorando, cada um fazendo o seu processo. E o objetivo que a gente tem é ir centralizando nesse fazimento ortoaxiológico ou paraxiológico. Aí. Estamos chegando aí, temos 5 minutos. Pode falar, vamos ver as perguntas gerais aí agora. Roberto, por exemplo, assim, quando tem a questão da subvalorização ou supervalorização, que é o excesso ou a falta de alguma coisa, nessas duas linhas que os valores anacrônicos se estabelecem ou pode se estabelecer? Eu penso que sim, eu acho que sim. Ou até, por exemplo, por uma incompreensão, por exemplo, eu acho que os valores anacrônicos interferem, então a pessoa pode ficar com influências no padrão holopensênico e aí fica aquele valor orientando aquele fazer
de acordo com aquele valor. E veja bem, quando a pessoa está supervalorizando, ela pensa que está sendo coerente, ela pensa que está sendo lógica, mas com um valor que às vezes está faltando o discernimento de ver qual é o valor evolutivo daquele comportamento. Então, treinar, fazer cultivo. Agora, a pessoa está exagerando nisso. Por que ela está exagerando? É porque, para ela, às vezes, a própria concepção dela, e isso não é só do anacrônico, é a própria neoconcepção do valor, a nova forma dela entender, ela acha que ser saudável com o corpo é fazer esse excesso de atividades. Então, ali está distorcido. Então, mistura outras coisas. Por exemplo, aqui você pode imaginar, por exemplo, esse corpo perfeito, que a pessoa tenha algum outro valor que está interferindo nisso também, para essa supervalorização da atividade física. Entendeu? Então, eu não digo que seja só os valores anacrônicos, mas como outros valores que a pessoa tem que trabalhar que estão interferindo, entendeu? Mas Roberto, você aborda algo sobre distorção cognitiva? Porque quando você acabou de comentar sobre isso, me veio muito esse termo da distorção cognitiva. Né? O processo de cognição, ele vai estar... Lembra que a gente falou lá do processo holocognitivo? Você Sim. tem vários mecanismos cognitivos: retrocognição, pré-cognição, paracognição, neurocognição. Todos esses processos, eles podem estar focados, coerentes, e no momento que ele ficar desfocado, incoerente, já tem distorção cognitiva, entendeu? É uma outra forma de você entender a distorção cognitiva. Compreendi. Toda vez que você consegue fazer a gestão do seu holopensene com a sua holocognição, você consegue ponderar essas variáveis, mas você mantém o foco da cognição do ponto de vista de fazer o que é prioritário no aqui e agora, na evolução, você não está tendo distorção, você está tendo foco. A distorção cognitiva é a perda do foco. Você perde porque você fica influenciado por várias coisas. Então, é isso aí. Tem a ver com a distorção cognitiva, sim. Você está falando da ortopensenidade, né, nesse sentido, né? É o estabelecimento da ortopensenidade. A ortopensenidade que vai dar a ortocognição. Podemos até usar o ortopensene com ortocognição, que seria a holocognição bem gestionada, é uma ortocognição. E aí a pessoa, com tudo isso... E aí as ações, porque o pensene é pensene, então vai dar o equilíbrio do foco do pensamento, da emoção, do sentimento e da ação coerente. É isso que vai ser o foco. Vai ser o foco bem... Ficou algo muito assim... Eu só gostaria de dizer que ficou algo muito assim... A questão de fazer um escrutínio profundo disso, porque no início você comentou que ser feliz não é difícil, né? Não. E aí passa-se por esse processo que eu olhei assim e falei, não, espera um pouquinho. Enfim, é bem fácil ser feliz por causa disso, porque você, na hora que você começa aqui, agora, começar a organizar os pensamentos para esse foco, você já está começando a ser feliz. Roberto, eu queria fazer um comentário, Lígia, aqui da Alemanha. Tudo bom? Oi, Lígia, tudo bem? Porque, assim, eu não sei se você comentou sobre isso, que eu cheguei atrasada, eu não sabia da conferência, mas eu acho que tudo isso que você está falando, principalmente a ortovalorização, ela tem muita relação com a questão da singularidade da consciência, do megafoco e da questão, assim, proexológica mesmo. Ela encontrar o que é que ela está fazendo aqui, né? O que ela veio fazer aqui para orientar, porque eu fico pensando assim, essa ortovalorização, ela tem base em alguns indicadores, né? Sim. E eu fiquei pensando que essa coisa do megafoco proexológico, proéxico, talvez seja o principal, né? E o diferencial que eu acho, porque na hora que você mostrou aquele quadro dos 4 holopensenes, né, da holocognição, eu fiquei pensando assim, a gente já faz isso há vidas e vidas. Sim. Não mudou muito, assim, já era assim.
O diferencial agora é que a gente tem consciência disso. E a gente passou por um curso intermissivo, né? Quem passou tem até uma mega responsabilidade com relação a isso. Perfeito. Então, eu fiquei pensando assim, de trabalhar em cima de indicadores que sejam balizadores dessa ortovalorização, que aí eu acho que facilita. Isso. A ideia que a gente tem, até eu tenho conversado com o Eliel, é que a gente pode trabalhar uma série de quadros iguais a esse aqui, com vários valores. Então, aqui eu estou colocando como exemplo o valor da atividade física, mas eu já fiz um quadro que eu vou incluir no curso Valores agora, que são valores para a questão do mental soma, do psicossoma, do energossoma e do soma, entendeu? Tendo questões para balizar esses indicadores de como eu faço a ortovalorização do mental soma, do psicossoma, do energossoma e do soma. Então, isso dá para fazer muita coisa, porque isso vai ser muito prático. Cada um vai ver onde aperta. Eu estou precisando trabalhar mais meu psicossoma, então quais são os balizadores da minha ortovalorização? Aí você vai poder ter pistas. E aí cada um constrói, gente. Isso aqui tem muito a ver com o CPC também, com o Código Pessoal de Cosmoética. Porque cada um tem uma tendência. Então, eu posso construir a minha ortovalorização, meu CPC eu sou muito do lado aqui da subvalorização da atividade física. Eu vou construir para valorizar isso aqui corretamente. O outro já é do exagero, da supervalorização. Ele vai construir um CPC para deixar de ficar supervalorizando as coisas. Entende? Mas eu gostaria de agradecer, então, a vocês aí, a audiência, e a gente parece que vai ficar gravado, né, esse processo. O Marcelo vai fazer uma divulgação, a Maria Eugênia, não sei quem que... Eu, Marcelo. Pode fazer. Olá, turma. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer em nome da Juriscons, pela área de educação da Juriscons, pela presença de todos vocês e também comunicá-los que agora nós vamos ter as web conferences da Juriscons quinzenal. Ou seja, de maneira quinzenal, nós vamos estar trazendo temas relacionados ao paradireito, à paradireitologia, dando essa abordagem da especialidade da Juriscons. A próxima web conference, o tema será Interação, Ética e Direito. A professora é a Maria Madalena Esteves e ela vai estar tratando sobre fronteiras entre a ética e o direito, as inter-relações, a descrenciologia e a autoconstrução. Então, isso vai ser no dia 4 agora de abril, no mesmo horário. Nós vamos liberar a sala aqui do Zoom para que todos possam participar. Vamos colocar no Face, fazer as chamadas, divulguem para quem vocês acharem que tem interesse no tema também. E depois, a próxima palestra, após a da professora Madalena, dia 4, vai ser no dia 18 de abril. O tema é Estado Mundial Cosmoético. Quem vai dar essa palestra é o professor Renato Sampaio. Nessa palestra, ele vai falar sobre o que é o Estado Mundial Cosmoético, teoria da reurbanização extrafísica, a REURBEX, e a importância da mini-PES no Max Mecanismo Multidimensional. Então, a gente, com bastante felicidade, a gente quer compartilhar com vocês, pedir que vocês compartilhem, que agora, quinzenalmente, nós vamos ter uma palestra da Juriscons falando sobre temas do Paradireito, tá bem? Se sintam convidados. Nós estamos preparando em tempo de Covid-19, né? As atividades nossas online vão se intensificar bastante para a gente não deixar de trabalhar essas ideias, a conscienciologia, fazer a difusão científica da ciência. Nós estamos preparando uma série de atividades para que sejam feitas online. Então, nós estamos trabalhando com as oficinas de condutas paradireitológicas. Amanhã a gente vai estar fazendo um piloto, ajustando tudo para poder fazer essas oficinas de maneira online, que as pessoas possam participar. E nós estamos querendo criar nela um programa. Vamos trabalhar com os itens do memorando da conscienciologia, e aí as pessoas vão poder, se quiserem, se inscrever para cada uma delas e trabalhando aqueles tópicos. E também os cursos, né? Até, meu Roberto, me perguntaram aqui se o curso de valores vai virar um curso online, que tem gente querendo fazer à distância. A ideia também é fazer, né? O segundo semestre... Parabéns, Roberto, pela sua palestra. Foi a maior palestra que a gente já teve aqui online, com quantidade de pessoas, além do tema, da abordagem, de toda a criatividade e conteúdo. Tá joia? Obrigado, Roberto, e obrigado a todos também. Passo a palavra para o Roberto novamente. Ok, obrigado então, pessoal. Agradeço aí, tchau para vocês. Bom final de semana.